Boa noite a todos. Essa é a nossa 18ª aula, que tem como tema a igreja será arrebatada dentro do nosso módulo de estudo, que é a cronologia do fim dos tempos, o qual está sendo dividido em 3 sessões. Primeira sessão, nós já demos. Onde estamos dentro da cronologia do fim dos tempos? Segunda sessão, o que houve antes da nossa era. Terceira sessão, como será a partir da nossa era a cronologia do fim dos tempos. Então, essa terceira sessão é a sessão que hoje nós vamos dar início nessa 18ª aula, com o tema A Igreja Será Arrebatada. Então, tudo que nós vamos falar a partir desse momento ainda não aconteceu. São coisas que a Bíblia diz que vai acontecer, e quer nós creiamos, quer não creiamos, quer achemos absurdo ou não, irão acontecer. Porque todas as coisas no passado que nós vimos, que Deus disse que iria acontecer, elas aconteceram sumariamente da forma como Deus o disse que era. Então, não é esse final de tempo que vai ser mudado. Muito bem, então a igreja será arrebatada. Então, a questão do arrebatamento é o maior mistério que o nosso século vai testemunhar. É o acontecimento que vai deixar as pessoas absurdamente espantadas. É um acontecimento que jamais houve na dimensão, intensidade, como vai haver. Mas, como nós vamos ver, já houveram pequenas amostras, como hoje nós temos pequenas amostras do que será a grande tribulação. Então, nós estamos tratando de um mistério, uma coisa que não tinha sido revelado na antiga aliança, mas que foi revelada a partir de Jesus Cristo, e nós temos esse privilégio não só de receber essa revelação, como de participar, de sermos participantes, se Deus quiser, desse grande mistério. Então, essa sessão, nós já vimos minuciosamente, nós chegamos até a porta aqui do arrebatamento, dentro dessa história da época atual, onde estamos, e a última aula nossa foi, inclusive, o arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. Então, nós vamos fazer agora uma conexão dessa última aula, pode acontecer a qualquer instante, com agora o que vai ser daqui para frente, que vai ser o futuro. E para que a gente possa entender o presente e o futuro, nós também já estudamos o que houve antes da nossa era, desde antes da criação do céu e da terra, até a dispensação da lei, que foi a nossa última aula, contando toda a história da humanidade, todas as previsões, todas as profecias, tudo aquilo que Deus disse que iria acontecer, e o homem, crendo ou não, aconteceram. Então, nós temos aqui o testemunho da história, que é o testemunho dos séculos, e se tudo isso aconteceu desde essa eternidade passada até aqui na pré-entrada do arrebatamento, por que daqui para frente as coisas não iriam acontecer como Deus disse que vai acontecer? Então, nós estamos dando início agora a partir desse balão aqui, ou seja, já estamos nessa linha verde. E já estamos agora enxergando o futuro. Então, a igreja será arrebatada. Quer nós creiamos, quer não creiamos, quer a gente espere por um tempo próximo ou por um tempo longo, mas a Bíblia diz que pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Então, como nós não temos controle sobre essa última trombeta, quem tem é Deus, na hora que ele tocar, tocou. Na hora que começar, começou. Então, vamos entrar no nosso tema desta noite, que é a igreja será arrebatada. Muito bem. Antes de entrarmos necessariamente no tema, nós vamos ver os arrebatamentos que já foram registrados na Bíblia. Então, como nós estamos vivendo num tempo em que alguns sinais de tudo aquilo que vai acontecer na grande tribulação, nós já estamos vivendo hoje, o que é a diferença que faz? É a intensidade com que eles estão acontecendo hoje. São muito menores, nem se comparam da intensidade com que vai acontecer no futuro. Então, o arrebatamento da igreja é a mesma coisa. Quem vai ser arrebatado? Vamos dar alguns exemplos que a Bíblia diz aqui. Enoque. Enoque foi o pai de Metusalém, que foi o pai de Lameque, que foi o pai de Noé. Então, esse homem, diz a palavra de Deus aqui, que ele andou com Deus. Então, uma das condições para o arrebatamento, andar com Deus, estar com Deus.
E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque é um exemplo do arrebatamento. E houve, no começo da nossa história, no comecinho, antes do dilúvio, então, são coisas que aconteceram para que a gente não possa duvidar do que Deus fará. Então, se Deus consegue arrebatar um homem, Ele não consegue arrebatar 1 milhão? É a mesma coisa. Para Deus não tem diferença nenhuma. Ele só diz que é possível. E esse impossível para o homem aconteceu. Outro exemplo já na história dos reis de Israel, na história dos reinados dos reis de Israel, aconteceu em 2 Reis 2, que diz assim: indo eles andando. Quem? O profeta Elias e o profeta Eliseu. Estavam andando juntos, os dois. E eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que diz hoje a palavra? Estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 na moinha, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 na cama, um será tomado, outro será deixado. Então, outro exemplo de arrebatamento para que nós não duvidemos de todas essas coisas. Ou seja, eles dois, o Elias aqui no carro de fogo e Eliseu aqui, eles podiam estar de mãos dadas, podiam estar atracados, podiam estar acorrentados, mas no arrebatamento só vai subir quem anda com Deus. Só vai subir a igreja. E a igreja é todo aquele, que seja judeu, que seja grego, que seja gentil, que seja bárbaro, que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador ao redor da terra, não tem outra condição. E o nome desse povo se chama igreja, que é o corpo de Cristo, que são aqueles que vão subir. Então, pronto, houve um exemplo aqui. E como nós podemos ver, foi um exemplo sobrenatural. À vista de Eliseu, que estava ali, e disse: não é possível, cadê o homem? Sumiu. E subiu numa carruagem de fogo. E, no entanto, ele não se queimou. Outro exemplo notório, grandioso, magnífico, é o arrebatamento de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é aquele que vem nos buscar. Na primeira etapa, no arrebatamento, que nós vamos nos encontrar com ele nos ares, no céu, vamos já ver isso aí. E na segunda etapa, ele vem conosco na terra, pisar no Monte das Oliveiras, vai rachar, vai haver o maior terremoto do planeta e ele vai implantar o milênio aqui. Então, Jesus levou seus discípulos para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu o quê? Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, o arrebatamento vai ser uma cena em que vão estar várias pessoas, podem estar no grupo. Esse aconteceu com Jesus, havia mais de 500 pessoas como testemunha, e de repente ele sumiu, desapareceu do meio daquela multidão. Então, hoje vai acontecer da mesma forma. Haverá multidões nas ruas, nas escolas, nas fábricas, nas empresas, nas casas, e quem estiver em Cristo vai ser tirado, vai ser elevado aos céus. Quem não tiver, vai só ficar olhando e pasmado para ver o que aconteceu. E aqui em Atos também ratifica isso, dizendo: ditas essas palavras, Jesus falou com eles, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Então, arrebatamento, quando acontecer, pessoas vão estar conversando olho a olho na pessoa, e a pessoa, pum, some, desaparece. E uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, isso aqui é muito importante, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então eu pergunto, o que é mais fácil? Subir ou descer do céu? Os dois são mais fáceis para Jesus. Então, se Jesus subiu, e houve um testemunho de que ele iria descer, ele vai descer.
Humanamente é mais fácil descer, né? Que se joga lá de cima, vem caindo. Então, para Jesus é indiferente isso. Então, nós temos a promessa não só de Jesus, que ele disse que ia preparar lugar para nós e voltaria para nos buscar, mas para que ninguém esquecesse, no dia que ele subiu aos céus, que ele foi arrebatado para os céus entre as nuvens, ele falou o quê? Olha, 2 anjos aqui, deem testemunho. Por que 2? É porque o testemunho de 2 pessoas ratifica a verdade dentro do princípio da velha lei. De uma só não garante a verdade, mas de 2 já garante uma verdade. Então, eu gosto sempre de alguns filmes de Hollywood que eles colocam assim muita intensidade nas cenas. Aí eu assisti um filme no cinema chamado Ressurreição. Gostei muito na hora que Jesus subiu, porque, pum! Eu gosto dessas explosões, dessas intensidades. Então, eu vou passar aqui o vídeo para que a gente possa ver como foi bacana. Vamos ver o som, se funciona. Ele se foi! Isso, partiu! Levantem! Onde ele está? Venham, acorde! Aonde ele foi? Yeshua! 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 Venham! Vamos! Yeshua! Irmãos, eu vou preparar um lugar para vocês. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todos os povos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E saibam que eu sempre estarei com vocês. Sempre. Na hora do boom, deu a microfonia. Mas houve um boom. Eu gostei dessa parte aí. Então, devia ter feito o boom. Então, magnífica essa cena. Jesus subiu. Agora, para que não haja dúvida nenhuma de que essas coisas acontecerão dessa forma, olha o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi bem diferente de todos eles. Ele foi arrebatado e voltou. E o que diz a palavra de Deus? Nós seremos arrebatados, passaremos as bodas do Cordeiro com Jesus e voltaremos. Para onde? Para a terra. Então, todas as evidências ratificam a palavra de Deus, uma concorda com a outra. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu com Paulo. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado, ele usa essa palavra arrebatado até o 3º céu. Aí é céu espiritual mesmo. E ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele está agora ratificando essa informação para dizer, olha aqui, não sei se subir no corpo ou não, mas se for no corpo, foi glorificado, se não foi, foi em espírito, mas eu fui. E foi arrebatado ao paraíso, que é o 3º céu, e ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras que não se pode descrever na terra, as quais não é lícito ao homem referir, porque se ele dissesse o que viu, os homens iam dizer, Paulo, tu estás louco, tu vai para o manicômio. Eu vou te botar na cadeia, tu és louco. Ele vai dizer, conversei com uma flor, ele vai dizendo, tu é louco. Ele vai dizer, as ruas são de ouro, o que é isso? Nós estamos brigando por ouro, já ouvi aqui, está dizendo que as ruas são de ouro lá. Então, ele disse que não dá para referir, ou seja, ele teve uma experiência que nós teremos, ou seja, de estar no nosso planeta e, no abrir e fechar de olhos, cruzarmos numa dimensão absolutamente maior do que a velocidade da luz, nem se compara com a velocidade da luz, e de repente a gente vai entrar para uma dimensão acima da dimensão
atmosfera que nós conhecemos, que se hoje a gente for ver aqui a nossa Terra, aqui a gente fica impressionado, mas tem aqui a troposfera, que fica a aproximadamente 18 quilômetros, é onde ficam aqui as nuvens, os balões, temos aqui a estratosfera, onde a temperatura já baixa para menos 80 graus, temos a mesosfera, onde os aviões a jato trafegam, onde tem essas nuvens, os balões de nitrogênio, temos a termosfera, que fica a 300 quilômetros de altura, onde tem os sinais de rádio, as transmissões, a áurea boreal, já é 1000 graus de temperatura. E olha aqui que coisa interessante, a 1000 quilômetros de altura fica a exosfera, onde fica o quê? Não tem mais oxigênio, fica aqui os satélites, onde os astronautas vão para a estação espacial, onde ficam todas essas transmissões de satélite. Mas isso é apenas 1000 quilômetros. A Lua, sabe quantos quilômetros fica da Terra? 280 mil. E o homem não chegou lá ainda. Fora da Lua, vem o quê? Vem o sistema solar. Fora do sistema solar, vem o quê? Vem a Via Láctea. Fora da Via Láctea, vem o quê? Vem 100 bilhões de galáxias. E sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai atravessar isso num abrir e fechar de olhos. E vamos nos encontrar em algum lugar aqui, no espaço, mas já na atmosfera do terceiro céu, porque seremos espirituais para uma grande festa, que vai ser a festa das bodas do Cordeiro, que é Jesus, com a igreja, que somos cada um de nós. Então, que coisa espetacular. Quem gosta de aventura tem que permanecer na fé. Quem gosta de aventura não pode abdicar de Jesus, porque as coisas que nós passaremos, que veremos, que experimentaremos, jamais olho algum viu na terra, jamais ouvido algum ouviu, jamais coração nenhum sentiu, jamais ser humano experimentou, exceto Paulo, que esteve lá, mas não falou nada, porque se falasse, ia ser preso, ia ser morto, ia ser colocado no hospício de doido, de tão maravilhosas que são. E nós vamos ver isso tudo numa dimensão mega espetacular. Então, o que está, isso tudo aqui já aconteceu, para quê? Para que eu creia, para que eu não duvide. Então, o que está para acontecer agora? O arrebatamento nas dimensões que nós imaginarmos desses arrebatamentos que houveram anteriormente, mas num arrebatamento com bilhões de pessoas simultaneamente, instantaneamente. 1 Tessalonicenses 4,6 ratifica essa expressão quando diz: porquanto o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E lembre que quando ele, naquele filmezinho que a gente viu, ele disse: ó, vou para o céu, vou preparar lugar para vocês. E Jesus disse: está pronto. Então ele está dizendo agora: vou descer. Os anjos disseram: ele descerá. E aqui a palavra está dizendo também: descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, depois desse gap, que nós vamos falar daqui a pouco, entre nuvens. E quando Jesus subir, ele subiu o quê? Entre nuvens. Então essas nuvens podem ser nuvens sobrenaturais da glória de Deus, porque Deus trafega através das suas nuvens, que são seus querubins, a mais alta hierarquia de anjos para o transporte da glória de Deus, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então não será na terra, não será no Monte Everest, não será na Lua, não será em Plutão, será nos ares, acima de qualquer dimensão espacial que nós possamos imaginar que exista atualmente. Então, essa simulação aqui nós passamos na última aula sobre o tempo atual, a era de hoje, e vamos fazer essa reconexão para que a gente possa agora dar continuidade ao que nós estamos falando, que é o tema: a igreja será arrebatada. Então, vamos rever essa simulação, que é bem interessante, fala só do arrebatamento. Dúvida de como será. Será nesses níveis e muito mais extraordinários. Então, a igreja será arrebatada. E como ressuscitarão os mortos em Cristo? A palavra de Deus aqui em Filipenses diz assim, que os mortos em Cristo ressuscitarão
com corpos físicos ressurretos e terão corpos glorificados semelhantes ao de Jesus. Então, Filipenses 3:21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus. Então, a igreja aguarda o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, olha aqui a transformação, para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, o nosso corpo hoje é um corpo humano. Ele em breve passará a ser um corpo espiritual, mas continuará sendo corpo. Não tem corpo físico? Tem corpo espiritual. Não tem corpo de peixe? Tem corpo de homem, tem corpo de animal. Então, tem vários tipos de corpos. Segundo a eficácia do poder que tende até subordinar a si todas as coisas. E 1 João 13, o que diz? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então significa que ainda está por acontecer um tempo em que se manifestará uma glória diferente. Que glória é essa? Sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus, quando vier na sua glória, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, todas as evidências da ressurreição de Jesus são semelhanças daquilo que vai acontecer conosco, com o nosso corpo, com o nosso ser. Então, vamos ver algumas semelhanças com relação à ressurreição de Jesus. Olha, Jesus morreu como um homem, morreu para nos salvar. Então, seu corpo foi sepultado, depois ele ressuscitou. Então, seu corpo, primeiramente, não permaneceu no túmulo. Então, o corpo de todas as pessoas que estão em Cristo também não permanecerão no túmulo. Assim como aconteceu no dia em que as mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Então, no arrebatamento que vai acontecer em breve, pode ser hoje, agora, em qualquer instante, os corpos daqueles santos que estão nos túmulos não permanecerão nos túmulos, serão ressurretos. Que mais? A evidência da ressurreição de Jesus. Ele manteve as suas cicatrizes após a sua crucificação. João 20, 27. Quando Tomé, incrédulo, chegou com ele e disse: eu não acredito se eu não tocar nele. Então Jesus disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então, os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, eles vão manter características humanas que serão reconhecidas por todas as pessoas que os conhecerem. De repente é uma marca, ele está dizendo: olha, está aqui a marca, toca em mim, sou eu mesmo. Entende isso? Ele era composto de carne e osso. Lucas 24, 39, estou falando da ressurreição de Jesus. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, quando Jesus vier aqui, os mortos em Cristo forem ressuscitados, eles vão ressuscitar com um corpo. É um corpo semelhante ao corpo de Jesus. O corpo de Jesus tinha evidências das marcas que ele tinha sofrido. Era um corpo humano, era um corpo que tinha carne, era um corpo que tinha osso, era um corpo que comia. Então, as pessoas tocaram nele. A gente vê aqui na hora da ressurreição. E eis que Jesus veio ao encontro delas, das mulheres que foram ao sepulcro, e disse: salve. E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés. Então, as pessoas que serão ressuscitadas no último dia, no dia do arrebatamento, os mortos em Cristo, as pessoas que estiverem na terra vão poder tocar nelas, vão poder abraçar elas, vão poder comer com elas, vão reconhecer evidências que tinha fisicamente, que elas vão saber que aquelas pessoas são elas mesmas. Então, após a crucificação, Jesus se alimentou, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse: de mim ouviste. Ou seja, comeu com eles várias vezes, porque Jesus, depois de ressuscitado, sabe quantos dias passou na terra? 40 dias. E a palavra de Deus lá em Tessalonicenses diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro sairão da cova, e depois. Então, esse tempo do depois, só Deus sabe. Pode ser um tempo imediato, pode ser um tempo curto, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 40 dias. Ninguém sabe, ninguém sabe.
A gente só conjectura. Mas a palavra de Deus não diz que é simultâneo, mas depois. E Jesus não precisava de porta para entrar. João 20, 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Ou seja, ele não bateu, ninguém abriu a porta. Então sabe o que vai acontecer? Os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, quando Jesus vier, eu vou ter o prazer de ver o meu pai e a minha mãe, e para eles entrarem aqui nessa casa, eles não vão bater na campanha, eles simplesmente atravessarão a parede, atravessarão o portão. Mas só que quando eu tocar neles, eu vou tocar, porque é carne e osso, mas uma carne e osso diferente, uma carne e osso que já está com o cerne da glorificação, ainda não está glorificado, ainda come, ainda bebe, ainda abraça, ainda pega, ainda toca, mas não depende de parede para entrar, não depende de porta aberta para entrar. Por quê? Porque assim aconteceu com Jesus. E assim vai acontecer com os mortos em Cristo. Estou falando dos mortos em Cristo. Vão acontecer de forma semelhante, porque não está dizendo que da forma como foi com Jesus será semelhantemente como aconteceu com Jesus virá, mas como serão os nossos corpos no arrebatamento. Agora eu estou falando já dos nossos corpos humanos que estamos na terra, juntamente com os corpos do que foram ressuscitados, que têm semelhança com o corpo de Jesus, todas essas semelhanças que nós acabamos de ver aqui. Então, como serão os nossos corpos no arrebatamento? 1 Coríntios 15. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos, e qual o celeste, também os celestiais. Então, Jesus é da terra ou do céu? Do céu. Então, o nosso corpo será semelhante ao do céu, porque o nosso corpo humano é semelhante ao de Adão, pecaminoso e que se deteriora. E assim como trouxemos a imagem do terreno de Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Seremos semelhantes ao corpo de Jesus, seremos mais que semelhantes. Nós seremos o corpo de Jesus. É um mistério que nós vamos entender em breve. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, lembra dos ressurretos em Cristo, que saíram das covas, que comeram, que beberam, que tocaram nas pessoas, que as pessoas abraçaram? Ainda tinha traços do corpo humano, mas só que no arrebatamento, esse traço do corpo humano, desses que ressuscitaram e de nós, os que estamos vivos, que são pura carne e sangue, vão desaparecer, porque haverá uma glorificação. Eis aqui vos digo um mistério, esse mistério de que fala, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, tanto o corpo humano, que nunca morreu, o nosso, quanto os que morreram e foram ressuscitados e comeram e beberam e abraçaram a gente aqui nesse tempo que é depois, que ninguém sabe o tempo desse tempo, nós vamos ser transformados num corpo espiritual. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, carne e sangue, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, carne e sangue, se revista da imortalidade. Então, a biologia vai ficar louca. Como é que ela vai explicar que um morto há 100 anos, há 1000 anos, há 3000 anos vai ressuscitar? E como é que vai explicar que um corpo humano de carne e sangue vai ser glorificado e vai ser um éter, vai subir, vai desaparecer? Então, vai quebrar todas as leis que a gente conhece da ciência. Então, como será a nossa natureza? A natureza agora desse corpo glorificado, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, a nossa natureza, depois do arrebatamento, será uma natureza divina. Uma natureza que não tem mais como pecar, uma natureza que jamais morrerá. O nosso corpo vai ser o que Deus fez no princípio, quando nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez imortais, e nós seremos imortais. Então, todos os que têm medo da morte, a primeira coisa que tem que fazer é receber Jesus como Senhor e Salvador, que nunca morrerá, será imortal, e ainda que morra, viverá e vencerá a morte.
E onde é que nós nos encontraremos com o Senhor? Nós acabamos de falar, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa festa não vai ser na terra, vai ser nos ares. Eu acredito que já no limite lá do terceiro céu, porque já vai ser o céu espiritual, nós já estaremos glorificados, mesmo porque um corpo humano não tem como subir nessa atmosfera. Lembre-se que até hoje o homem não foi na Lua, porque tem uma saída da Terra para o espaço sideral, que se sair um corpo humano, ele é desintegrado por causa da radiação, morre. Já mandaram macaco, morreu. Já mandaram cachorro, morreu. Se mandar um corpo humano, morre também. Então, nosso corpo não tem que ser mais humano, tem que ser um corpo especial, tem que ser um corpo espiritual, tem que ser um corpo glorificado. Aí atravessaremos não só essa fronteira, como todas as fronteiras do espaço sideral, não só indo, como voltando também. Vai ser o nosso espaço de trabalho. Nós vamos trabalhar com Jesus aí por uma eternidade inteira. Então, as consequências do pós-arrebatamento, ou seja, depois que isso tudo acontecer, Jesus veio, nós vimos as diversas cenas do arrebatamento ali, aí depois disso, o que vai acontecer com o mundo? Então, gravei um vídeo aqui de 4 minutos, a gente vai passar agora para que nós possamos ter uma ideia. Isso aqui é só uma ideia, mas não chega nem perto daquilo que de fato será o desespero das pessoas. Vamos ver esse vídeo aqui. É só uma ilustração do caos verdadeiro que vai haver. Então, no meio desse caos, vai se levantar o anticristo para resolver o problema do caos. E aí ele vai ser adorado como Deus. Então, aí nesse tempo que a igreja sumiu, desapareceu, foi arrebatada, aí vai ser revelado o anticristo, que é o iníquo, conforme Tessalonicenses diz. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, nós falamos há pouco sobre as coisas que já estão acontecendo no mundo, que são uma amostra das coisas que acontecerão numa intensidade mega na grande tribulação. Então, a iniquidade já opera no mundo e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo, que é a igreja que o Espírito Santo adorna para ser entregue como noiva para Jesus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vem com isso aqui, ó, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, no momento em que o Espírito Santo, que está ainda na terra, que foi introduzido na terra no Pentecoste, vai levar a igreja, aí nesse momento, aquele que já opera, vai agora se manifestar numa dimensão que jamais o mundo viu o diabo se manifestar. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Só vai lhe restar 7 anos. Só que desses 7 anos ele tem que primeiro resolver o problema do caos da humanidade. A humanidade está em pavoroso, ela está desnorteada, precisa de alguém para dizer, olha, tem um norte, eu tenho uma solução, eu tenho uma resposta. Essas pessoas foram abduzidas, essas pessoas foram raptadas, essas pessoas, viram em algumas cenas, o governo precisa dar uma satisfação oficial, ou seja, eles vão inventar uma grande mentira para enganar as pessoas e fazer com que aquelas que ficaram, de fato e de verdade, acreditem no diabo. Então, para que nós possamos finalizar agora, nós vamos passar outro vídeo bem curto da parábola das 10 virgens, para que nós possamos saber estarmos em vigilância. Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não percamos esse momento que há de acontecer, quer eu acredite, quer não.
que as pessoas achem absurdo, como nós vimos várias cenas aí. Isso não é possível de acontecer. O que está acontecendo? Eu quero denunciar para a polícia, raptaram o meu filho, raptaram a minha esposa. Não importa. Vai acontecer de qualquer forma, quer nós acreditemos ou não. Então, Jesus nos alerta sobre essa parábola muito bem colocada, e também está na novela O Apocalipse, narrada por uma pessoa que não acreditou, mas estava dentro da igreja. Uma pessoa de autoridade na igreja, que, apesar de ler os textos da Bíblia, não creu o suficiente para acreditar que seria assim. E sabe o que aconteceu? Passou batido. E depois do arrebatamento, acabou. Depois do arrebatamento em massa, não vai haver outro arrebatamento. Então, vão ter que passar pela grande tribulação. Olha que cenas interessantes, e nós vamos finalizar com ela. Muito bem. Entenderam agora por que ele ficou? Porque apesar de estar na igreja, não estava em Cristo. E a condição para ser salvo é estar em Cristo, independente de frequentar ou não a igreja. Então, através desses pequenos relatos, nós vemos que o que está por acontecer, acontecerá a qualquer instante. E da forma que nós vimos, como algumas pessoas imaginam que pode ser, será muito mais intenso e muito mais espetacular do que qualquer mente humana possa imaginar que vai acontecer. Então, nós não temos ainda a condição mental de imaginar, de fato, como será essa ressurreição, como será esse tempo, como será essas formas, mas nós temos o prelúdio, um prenúncio, melhor dizendo, do que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas que virão e certamente virão. Portanto, que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado.